Seja bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia. Aqui quem vos fala é o professor Jonas Fontinelli. Nessa videoaula vamos tratar sobre a mitose, que é uma das divisões celulares. Vale lembrar que antes de começar esse vídeo, se inscreva no nosso canal e não deixe de curtir nossa página lá no Facebook. O ciclo de vida da célula depende de inúmeros processos metabólicos e a divisão celular é um deles. Nos seres multicelulares, a divisão celular por mitose significa regeneração e crescimento, ou seja, quando o indivíduo cresce, ele faz mitose. Quando esse indivíduo sofre algum problema, alguma lesão em seus tecidos, ele vai fazer a mitose para regenerar essas partes. Já em seres unicelulares, a mitose significa reprodução. Se uma bactéria faz mitose, obrigatoriamente ela vai fazer uma reprodução. Muitas das nossas células possuem um ciclo de vida muito curto, como por exemplo as nossas hemácias. Já temos células que possuem um ciclo de vida longo e até mesmo irreparável, como exemplo os nossos neurônios. Caso você perca eles ao longo da sua vida, você não consegue regenerá-los. Esse é um dos principais problemas para quem sofre fraturas na medula, sendo que ela é formada principalmente por neurônio. Caso ocorra alguma ruptura nessa medula, a pessoa pode ficar paralítica ou tetraplégica, devido ao fato dos neurônios não conseguirem se regenerar. Essa capacidade regenerativa que as células têm se deve ao fato da mitose. O ciclo celular é um conjunto de processos que ocorrem em nossas células, que pode ser dividido em duas partes: em intéfase, que é o momento em que a célula não está se dividindo, e na própria divisão celular, no caso de hoje que nós estamos falando da mitose. A intéfase é a maior parte do ciclo celular, é o momento em que a célula não está se dividindo, ou seja, é o momento que antecede uma divisão para outra. As células que não se dividem, no caso os neurônios e as células da tua musculatura estriada, elas permanecem a vida toda na intéfase. Já aquelas que conseguem fazer replicação, elas passam pela intéfase para poder se preparar para uma próxima divisão, como por exemplo as células da tua pele, que são células que se renovam constantemente, e elas precisam estar o tempo todo fazendo essa mitose para haver uma restauração do seu tecido, da sua parte externa. A intéfase vai se dividir em três partes: na fase G1, na fase S e na fase G2. Na fase G1 é um período em que a tua célula ou ela está em repouso, como as células dos neurônios que não se dividem, ou ela está se preparando para uma divisão, e ela é caracterizada pelo crescimento da célula. Já na fase S é o período em que tua célula vai duplicar a carga genética e vai também duplicar os centríolos. Lembrando que eu vou fazer uma divisão, e para que essa divisão ocorra de forma correta, eu tenho que duplicar a carga genética, que eu vou gerar duas células filhas idênticas. A fase G2 é uma fase que vai anteceder a divisão celular. Ela vai ser uma fase de reparação. Caso ocorreu algum erro na S e na G1, ela vai reparar, ou se esse erro tiver ocorrido e não tiver como reparar, ela vai destruir a célula pelo mecanismo chamado de apoptose. Caso ocorreu tudo bem nas três fases da intéfase, na G1, na S e na G2, a tua célula vai partir para a divisão. Em relação à mitose, que é uma divisão que eu vou fazer para regeneração e para crescimento, é muito importante destacar que uma célula diploide, uma célula que possui, no caso dos seres humanos, 46 cromossomos, vai se transformar em duas células diploides com 46 cromossomos. Lembrando que o diploide significa que a carga genética é dobrada. Vem a metade do pai, a metade da mãe, 23 do pai, 23 da mãe, fecundou, formou um indivíduo diploide. E a divisão celular por mitose, ela vai manter essa carga genética, pois eu estou fazendo a reparação de um tecido ou eu estou crescendo. Vamos conhecer agora as principais fases do ciclo celular, as principais fases da mitose. Assim como a intéfase, a mitose também se divide em fases. No caso da mitose, nós teremos 4 fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Em cada fase dessa vai ocorrer sequência de processos para que ocorra a divisão de forma correta. Achou difícil esses nomes, né? Mas eu tenho um macete muito bom para você decorar ele. Como eu sou palmeirense, a galera me zoa muito porque meu time não tem mundial reconhecido pela FIFA, eu criei uma frase para poder facilitar o estudo das divisões celulares, que é a seguinte: Palmeiras, mundial, ainda terá prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então não tem como errar. Na primeira fase, na prófase, vai ocorrer os seguintes processos: a cromatina, que é o teu DNA, ela vai começar a se condensar
para virar o cromossomo, para virar as cromátides, aqui nós chamamos de cromátides. O núcleo vai começar a desaparecer, até porque a cromatina está dentro do núcleo, e os centríolos, que são as organelas que participam da divisão, vão começar a formar o fuso mitótico, que é um conjunto de hastes, de estruturas que vai poder separar esses cromossomos lá na terceira fase da divisão. A segunda, que é a metáfase, é quando a tua cromatina já está totalmente condensada, os teus centríolos já formaram o fuso mitótico, seguraram esse cromossomo no meio da célula, no que nós chamamos de placa equatorial, porque está no meio, placa equatorial, vai segurar esses cromossomos para poder haver o rompimento dessas duas cromátides irmãs. Lembrando que esses cromossomos foram duplicados lá na fase S, então eles terão que ser rompidos para se restabelecer a mesma carga genética da célula-mãe. Após a metáfase, que é o alinhamento dos cromossomos no centro da célula, vai ocorrer a anáfase. Nela vai ocorrer os seguintes processos. Os hastes do centríolo vão começar a se encurtar e começa a separar essas cromátides irmãs, começa a separar esse material genético. Na última fase, na telófase, já está separado o material genético, vai ocorrer a separação do citoplasma por um processo chamado de citocinese. Lembrando que essa telófase ela é o contrário da prófase. Enquanto na prófase o núcleo some, na telófase o núcleo volta. Enquanto na prófase a cromatina vira cromossomo, na telófase o cromossomo volta a virar cromatina. Então uma fase é inversa da outra. Só que a diferença é que na telófase vai acontecer a duplicação de uma célula em duas. Então vai ocorrer a separação do citoplasma e aí vai formar essas duas células que são semelhantes àquela célula-mãe do início. Concluindo, na mitose, uma célula com 46 cromossomos em relação ao ser humano, lembrando que dependendo da espécie pode ter números de cromossomos variáveis. 46 cromossomos, uma célula com 46, vai formar duas células com 46. Então eu restabeleci a carga genética, eu mantive as características dessa célula-mãe. Tranquilo, né? Divisão por mitose. Então essas são as fases e esses são os processos principais que ocorrem nelas. Mas caso tenha sobrado alguma dúvida, você pode estar deixando aqui nos comentários que eu vou responder na medida do possível. Palmeiras Mundial ainda terá.